Em época de fundos imobiliários em queda, em época em que a gente está aproveitando para fazer compras de fundos imobiliários baratos, é muito importante que você tenha atenção para não entrar em furada, para você não fazer algum investimento que você possa se arrepender no futuro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar então algumas coisas importantes que você tem que se ligar na hora de investir em um fundo imobiliário. Mesmo que você já invista, é muito importante que você se atenha a isso, né, para que você não cometa alguns erros, inclusive alguns erros que eu mesmo cometi. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Então já aproveita, se inscreve no canal e deixa seu like para que eu possa saber que você está gostando desse conteúdo e para que eu possa continuar trazendo conteúdo para vocês. Eu vou usar aqui a ferramenta do site do Investidor 10 de forma gratuita, não sou assinante do Investidor 10, eu utilizo apenas os dados gratuitos aqui do site. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui em fundos imobiliários e logo aqui de cara, ó, a gente pode ver o seguinte, ranking de FIIs, e nós temos o seguinte, ó, FIIs de menores PVP. Por que muitos utilizam essa estratégia aqui? Bom, porque o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. É aqui que a gente vê se de fato o fundo imobiliário está descontado. É claro que a gente precisa observar também outras coisas muito importantes, não só o preço, né? não só o PVP, mas também, por exemplo, no caso de fundo de tijolo, a qualidade dos imóveis, localização, etc, etc. Mas é só para você entender o racional, tá? Só para vocês ficarem ligados. Por exemplo aqui, ó, se eu colocar numa ordem que apareça o menor primeiro, ou seja, do menor para o maior, uma ordem crescente, eu estou vendo que já tem aqui, ó, o CARI 11, não conheço esse fundo imobiliário. O XPPR11 não conheço também. O HCTR11 eu conheço e muitos de vocês conhecem. Imaginando, por exemplo, o que é um investidor iniciante. Tem um dividend yield de 19,69% nos últimos 12 meses, um PVP de 0,21, ou seja, ele tem 79% de desconto na sua cota, no seu valor patrimonial. Aí ele vem e vê o seguinte, ó, valor patrimonial da cota, R$ 108,76, está custando aqui R$ 23,59, um baita desconto, porque o PVP está em 0,21. Menos do que 1, ele está descontado. Então, opa, parece ser um bom investimento. Uma liquidez de mais de R$ 1 milhão, eu já ouvi dizer que os especialistas falam que tem que ter mais de 1 milhão por dia de liquidez. Ou seja, o investidor vai dando check, né? Assim, opa, isso aqui é ok, isso aqui é ok, dividendo maravilhoso. Vamos dar uma olhada também no valor patrimonial do fundo imobiliário. Aqui, ó, 2,4 bilhões de reais. Pô, vou investir nesse fundo imobiliário aqui, pagando os bons dividendos, tá tudo certo. Só que o que você tem que tomar cuidado aqui? Em primeiro lugar, né? O HCTR11, assim como vários fundos imobiliários que estão nessa situação, eles são fundos de papel. O que isso significa dizer? Que são fundos que investem em dívidas. Aqui no site do Status Invest, quando você coloca o HCTR como busca, né, assim como qualquer outro fundo imobiliário, você vai aqui na aba comunicado, ele vai lá para baixo e você pode ver aqui, ó, relatório gerencial. O último, inclusive, saiu agora recentemente. Aqui que é importante você ficar ligado porque você vai ver as informações do fundo imobiliário escrito pela gestão, ou seja, pela equipe que coordena este fundo imobiliário. Isso que é importante, é fundamental. Abrindo o relatório aqui, ó, eu já vou lá para a parte de CRIs, tá, pessoal? Que são os certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas do fundo. Veja isso aqui, ó. Eles até colocam aqui num círculozinho amarelo, verde e vermelho, né? Tudo isso aqui é dívida, tá vendo? Ó? Em relação à quantidade de dívidas, até que não é pouco. Eles têm bastante. Só porque o que acontece? São dívidas altíssimas. Tem dívidas aqui, por exemplo, na casa de 16% ao ano, tá vendo aqui, ó? 16%. 16,64%, é muito alto, pessoal, 15,67%, esse aqui está em dia ainda, ó. Esse aqui está honrando as suas dívidas. E olha só que interessante, aqui eles deixam um status, né, o resumo da carteira, 17% apenas em dia, pessoal. Ou seja, está complicado. Isso interfere no quê? No repasse, por exemplo, dos dividendos para os seus cotistas, na oportunidade de crescimento do fundo imobiliário, tanto que se você observar aqui, por exemplo, né, os pagamentos de dividendos, olha só, em dezembro de 2024, o HCTR não pagou o dividendo. E sem contar que em abril ali de 2023, tá? 2023, vai fazer 2 anos agora em abril, 50 centavos no máximo, depois caiu para 17, 27, 34, ficou sem pagar, agora pagou um dividendo de 69 centavos. Então, bastante cuidado, muito cuidado quando você
olha, por exemplo, um fundo imobiliário que tem uma liquidez diária aceitável, bacana, sim, isso aqui sim, mais de R$ 1 milhão por dia, tem um patrimônio bacana também, né? Mais de 2 bilhões, tem um dividendo aí altíssimo, mas alguma coisa está estranha. Então fique sempre com o pé atrás. E podemos aqui ver outros, ó. O VSLH11 também é bem complicado, o DEVA11 também bastante complicado, entre outros aqui que são fundos imobiliários relativamente grandes na bolsa, como por exemplo o DEVA11, ele tem um patrimônio também aí de mais de R$ 1 bilhão. Então bastante cuidado, meus queridos ninjas. Atente-se sempre aos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que você investe ou que você pretende investir. No caso de fundo de tijolo, analise sempre a quantidade de imóveis, quantos imóveis tem. Muitos fundos imobiliários de tijolo pagam excelentes dividendos, mas às vezes eles têm apenas um inquilino ou tem apenas um imóvel ou pouquíssimos imóveis no seu portfólio. Então busque aqueles fundos imobiliários que tem mais imóveis no seu portfólio, que são mais distribuídos geograficamente ou que tem boas localizações, e ainda aqueles fundos imobiliários que têm mais tempo na bolsa. Nós temos aí, por exemplo, o setor do Fiagro crescendo ainda, né? Começando. Então muitos deles ainda não têm uma carteira diversificada. Por isso, se você quiser investir, ok, mas saiba dos riscos. Se você quer investir no HCTR, não tem problema nenhum, mas você tem que saber dessa situação. Se você quer investir num Fiagro, como eu também invisto, eu tenho apenas um Fiagro na minha carteira, que representa muito pouco, que é esse aqui, ó, o RZAG11, que corresponde a 2% da minha carteira. Então, se acontecer alguma coisa com este fundo imobiliário aqui, que é um Fiagro, na verdade, né, um fundo do agronegócio, eu não vou sofrer tanto assim. Por isso, diversificação da carteira é muito importante para você não entrar em cilada também. Agora eu quero saber se você aí, ninja, é sincero. Você já entrou em alguma furada em fundo imobiliário? Eu já entrei. VSHL11 e o TORD11. Que eu já me desfiz deles, consegui vender eles sem tanto prejuízo assim, e no final das contas não fiquei com tanto prejuízo porque eu ainda tinha ganho dividendos, então no final das contas eu não me dei tão mal assim. Mas foi uma furada que felizmente consegui me livrar. Mas e você? Me conta aqui nos comentários para que a gente possa aprender um com o outro aí e se ajudar em busca da nossa liberdade financeira. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau!